Olá, eu sou a professora Kedma Santos e na nossa aula de matemática hoje nós vamos trabalhar frações e porcentagem. Isso mesmo, frações e porcentagem. Lembrando que a nossa aula de hoje será para os quintos anos. Eu já aproveito para pedir a você para pegar o caderno, o lápis, a borracha, façam as anotações que vocês quiserem, prestem atenção na aula e vamos comigo. A gente vai aprender hoje sobre os conceitos e características das frações. A gente vai entender um pouco sobre o que é porcentagem, qual é a relação entre porcentagem e frações. A gente vai trabalhar os probleminhas, vai fazer a revisão do conteúdo e, por último, claro, quinto ano, o nosso desafio. Antes de eu fazer essa relação entre fração e porcentagem, vocês vão perceber, claro, que essas razões elas têm tudo a ver. Mas antes, eu vou fazer aquela breve revisão do que é fração, do que é porcentagem e depois a gente vai trabalhar as relações que elas têm entre si, beleza? Vamos lá, vamos começar. A gente vai começar por fração, claro, o quinto ano já está profissional nessa questão de fração. A gente já trabalhou bastante nas outras aulas e eu tenho certeza que você de casa não vai ter problema em relação a isso. A gente sabe que fração, ela é uma parte de um todo. É quando eu divido o meu inteiro em partes diferentes, né? Na imagem aqui, a gente pode ver uma pizza inteira e ela cortada em pedaços. Que delícia, hein? Essa hora você vendo uma pizza como essa, bate aquela fome. Mas você não vai comer agora, tá? A gente vai trabalhar um pouco de matemática e depois você vai atrás dessa pizza, tá bom? Aqui, essa pizza representa o meu inteiro, tá? É a minha pizza inteira. E você decidiu pegar essa pizza e dividir com seus amigos. Fração é exatamente isso. É quando eu divido o meu inteiro em diversas partes. Lembrando, quinto ano, fração a gente divide em partes iguais. Eu trouxe um material aqui concreto para a gente entender um pouco mais sobre isso. Aqui, nesse disco, né, nesse disco fracionário, é bem semelhante à nossa pizza, né? A minha fração, ó, meu inteiro. A gente tem a parte inteira. Assim como na nossa pizza, que ela também está inteira. O que eu fiz? Dividir em pedaços iguais. Aqui nos discos, eu tenho vários tipos de fração. Eu dividi esse meu inteiro em várias partes. Ok? Aqui são os usos das frações no cotidiano. A gente pode usar essas frações em diversas situações. Um aqui que eu uso bastante na minha casa. É com receitas culinárias. Por exemplo, eu vou fazer um bolo, mas eu não vou usar todo o trigo. Eu vou usar 2,5 xícaras, por exemplo. Então, para eu achar essa medida, eu preciso de uma fração. Eu preciso de uma parte desse trigo para conseguir fazer esse bolo. Aqui, ó, para me auxiliar nessa questão, eu uso algumas como é que eu posso dizer? Uma jarra medidora e aqui é outro recipiente medidor. Normalmente a gente usa esses daqui para fazer exatamente a medição do trigo que eu acabei de falar. Eu vou utilizar 1 xícara, que tem determinada quantidade, metade de 1 xícara, que é a mesma coisa de 1/2. Ali é uma jarra medidora também. A diferença é que aqui, normalmente, eu faço a medição de materiais sólidos. E lá, naquela jarra, eu utilizo materiais líquidos, né? Eu preciso de 1,5 xícara de leite, por exemplo. Então, eu vou usar aquela jarra medidora. Percebe, quinto ano, a gente utiliza a fração em praticamente tudo que a gente faz. Eu já citei 2 situações que vocês certamente já passaram. Você já viu algum parente seu fazer alguma receita culinária?
certamente ele precisa ter as medidas corretas para que a receita ela fique boa, né? Para que o resultado seja bom. Numa fração, o numerador é o número escrito na parte superior e indica quantas partes foram consideradas do todo. O denominador é escrito na parte inferior, na parte de baixo, e indica o número de partes em que dividimos o inteiro. Na parte de cima, eu normalmente coloco o que eu vou utilizar. E na parte de baixo é a quantidade total que eu dividi o meu inteiro. É assim que é formada uma fração. O numerador fica na parte de cima e o denominador na parte de baixo. Agora eu vou entrar em porcentagem. O que é que vem na sua cabeça quando eu falo o nome porcentagem? Promoção, professora! Isso mesmo, é a parte melhor da porcentagem, né? Você foi com a sua mãe, com a sua avó, com seu pai, com seu tio, numa loja e de repente aquele jogo que você queria estava em promoção. Maravilhoso! E na promoção estava 20% de desconto. Eita, é como música para os ouvidos quando dizem que vão dar promoção, vão dar algum desconto. Isso é maravilhoso. Então, a porcentagem também é outra razão que é utilizada no nosso dia a dia. A porcentagem é qualquer razão que tenha como denominador o número 100 e utilizamos para comparar as partes de um todo. A ideia de porcentagem consiste em representar partes de algo inteiro. Assim como a fração, a porcentagem ela também ela é formada, né? Ela é formada basicamente pela parte de um inteiro. Nesse caso daqui, a minha fração, ela sempre vai estar com o denominador 100. Lê o nome, porcentagem, porcento. Então, a minha fração será dividida por 100. A diferença de fração para porcentagem é que na porcentagem eu tenho o meu número inteiro, a minha parte inteira. Na porcentagem eu tenho meus 100%. Para representar a porcentagem de um número, escrevemos ele seguindo do símbolo, esse daqui, ó, de porcentagem. Professora, é essa a diferença? É, a diferença da fração convencional que a gente trabalhou aqui para a fração que representa a porcentagem é basicamente, claro, a sua representação. E que eu posso representar a minha porcentagem também com o denominador 100. O símbolo é utilizado e indica a divisão por 100. Toda vez que eu tiver esse símbolo aí, eu vou dizer que eu vou ter um número dividido por 100. Por exemplo, se eu quero o desconto 50%, 50% é metade de 100, né? É como se eu tivesse a fração 1/2, mas nesse caso será a fração 50 sobre 100, 50%. Eu posso representar o 50 sobre 100 ou simplesmente 50%. E a partir daí fazer uma divisão normal. Aqui eu tenho, por exemplo, uma fração que indica 10 sobre 100. O que é que eu estou querendo dizer? Se eu quisesse representar isso em porcentagem, como ficaria? Isso mesmo, 10%. Percebeu? 10%. A porcentagem ela pode ser representada de 3 formas, como vocês percebem aí. Eu posso utilizar a minha porcentagem em forma fracionária, que é em forma de fração, que a gente viu há pouco, 10 centésimos. Eu posso utilizar a minha fração em porcentagem mesmo, que no caso é os meus 10%, e eu ainda posso utilizar a minha porcentagem em números decimais, como a gente já trabalhou essa questão.
Professor, e como é que eu vou saber se eu vou usar fração, se eu vou usar porcentagem ou se eu vou utilizar os décimos? Depende da questão, depende do problema que a gente vai fazer. Por quê? Se na minha questão, se a gente for resolver algum problema e tiver porcentagem, a gente utiliza porcentagem. Mas se por um acaso eu tiver fração, a gente vai utilizar esse desconto em porcentagem, em fração ou em número decimal, tá? Porcentagem apresenta relação direta com a ideia de fração, uma vez que significa partes de 100. Se é parte de um todo, então é uma fração. Aqui eu tenho uma relação clara. Você do 5º ano não vai ter dúvida nenhuma em relação a isso. Para ajudar a nossa apresentação, eu trouxe o meu disco fracionário. Olha, se eu fosse representar uma fração aqui, isso seria 1/1. Por quê? Isso aqui é meu inteiro. Mas, professora, a senhora está trabalhando porcentagem. Isso mesmo. E essa relação desse inteiro, ela está querendo me dizer assim, que quando eu tenho um inteiro, eu tenho 100% dele. Eu tenho todo o meu inteiro. Percebe, 5º ano, quando eu falo em 100%, eu estou dizendo que eu tenho todo o meu inteiro. Por exemplo, se você tiver 100% de desconto numa loja, você vai levar o produto de graça. Entendeu? Se você vai ganhar, se você, por exemplo, olha aí, se você vai ter uns juros, por exemplo, de 100%, você vai ter que pagar o mesmo valor 2 vezes. Então, não esquece. Sempre que eu falar de porcentagem, 100%, eu estou dizendo que eu tenho o meu inteiro, tá? Aqui eu vou fazer uma representação simples. Você pode me ajudar também. Você pode fazer um círculo como esse no seu caderno, colocar a representação do inteiro e eu vou colocar aqui a representação em porcentagem. Esse inteiro representa 100%. Olha que maravilhoso. Eu consigo representar esse meu inteiro com 100%. Aqui eu tenho outra representação, ó. Metade ou 1/2. Também. Lembra que eu comentei para vocês que 50% é metade? É como se eu tivesse pego o meu inteiro e dividisse em 2 partes iguais, como você está vendo aqui. Cada parte dessa representa 1/2. E em porcentagem, cada parte daquela vale 50%. Como a gente vai fazer aqui também, ó. Eu tenho o meu inteiro dividido em 2 partes. Se eu quisesse em porcentagem, eu teria 50%. Olha aí, presta atenção. Eu tenho 50% aqui, eu vou colocar outro para vocês ficarem bem atentos. 50% e 50%. Eu ainda vou dar mais um exemplo. 1/4. Eu dividi o meu inteiro em 4 partes. É como se eu tivesse pego os meus 100% e dividisse em 4. Nesse caso, 1/4 em porcentagem valerá 25%. Eu estou dizendo que 1/4 é semelhante, está relacionado, na verdade, a 25%. Como a gente pode ver aqui também, ó. Eu tenho 1/4. Se eu quisesse fazer a relação em porcentagem, eu teria 25%. Faz comigo, gente. Você que está em casa, pega o papel, pega o caderno e coloca aqui, ó. É como se eu tivesse em cada pedacinho desse 25%. Isso aqui, ó. Cada parte dessa vale 25%.
Percebe, quinto ano, essa relação? Olha, aqui ficou melhor. Eu quero dizer que 1/4, né, uma parte desse meu inteiro, em porcentagem, equivale a 25%, como vocês também podem ver aqui no nosso disco fracionário. Por último, eu vou dar mais um exemplo. É a fração 1/10. Professora, tá ficando difícil. Tá nada. Esse aí que é o mais fácil. É como se eu dividisse o meu inteiro em 10 pedaços. Estou dividindo em 10 pedaços aqui. E cada parte dessa, que vale 1/10, vai valer 10%. Muito bom, né? Tudo que é desconto é bom demais. Cada pedacinho desse vai valer 10%. Eu não vou continuar aqui não, tá? Senão a gente vai. Eu vou querer dar mais exemplos para vocês e a gente vai passar amanhã. E eu tenho certeza que você está curiosa para assistir as outras aulas também. Mas aqui eu tenho uma representação. Eu tenho como dizer aqui que a minha fração 1/10 é a mesma coisa de 10%. Não esquece. A gente vai trabalhar essas razões de acordo com o que o problema pede para a gente. Se você quer os 10%, se tiver em porcentagem, você faz em porcentagem. Se tiver em números fracionários, você faz em números fracionários também. E por último, os decimais, que também é outra forma da gente representar a porcentagem. Chegou o nosso momento. Vamos responder juntos. Coisa fácil. Você que assistiu a aula até agora não terá problema nenhum. Na turma de Luana, há 40 alunos. Hoje, 10% dos alunos não compareceram à aula. Quantos faltaram? Professora, pelo amor de Deus, me ajude. Socorro. Como é que eu vou fazer essa questão? Tenha calma que a gente vai responder junto, eu não disse? Vamos seguir aqui. Eu disse que eu quero os 10%. Lembra que a gente tem as representações? Nesse caso, eu utilizei a forma fracionária. A gente só vai fazer uma multiplicação simples. Você que assistiu às aulas anteriores já aprendeu a fazer multiplicação de fração. E essa é muito tranquila. Eu vou multiplicar pelos 40, que é o número de alunos. E a partir daí, fazer uma multiplicação convencional, multiplicação normal. Eu vou fazer a multiplicação. Lembra, a multiplicação eu só multiplico numerador, permanece o denominador. 40 vezes 10, 400. Dividido por 100, 4, né? Ó, 400 dividido por 100 dá 4. Então, eu quero dizer que faltaram 4 alunos para essa aula, na turma de Luana, né? Uma loja fez uma liquidação, eita, maravilhoso, dando 30% de desconto em todos os produtos. Se um vestido custa R$100, qual será o valor do desconto? O que é que eu utilizei? Mesmo processo, você já fez o outro, esse aí não vai ser diferente. Só que ao invés de 10% da turma de Luana, eu quis 30%, mas vou fazer o mesmo processo. Representei na forma fracionária e vou fazer uma multiplicação. Numerador, eu multiplico pelo meu número natural. 30 vezes 100, 3.000. Repeti o denominador. Aqui eu vou fazer uma divisão simples. Você que é do 5º ano já sabe também como fazer. Então, 3.000 dividido por 100 é igual a 30. Isso mesmo. Se eu tenho 30% de desconto, o meu desconto vai ser de R$30. Fácil, né? Muito tranquilo. Vai anotando, tira foto, faça do melhor jeito. O importante aqui é que você aprenda. Catarina recebe R$1.000 por mês. Olha, maravilhoso. De salário. No mês que vem receberá 25% de aumento. Olha para aí que aumento gostoso. Aumento bom demais, né? Quanto Catarina receberá de aumento em seu salário? Mesmo esquema, 5º ano. 25%. 25
por 100. Vou multiplicar pelo meu número natural, repito o denominador, multiplico o numerador. Nesse caso aqui vai dar 25.000 sobre 100. E no final dessa divisão, nós vamos ter R$250. Ou seja, Catarina vai receber, além dos R$1.000, mais 250. Ela vai receber R$1.250 no mês que vem. Roberta recebeu R$300 de presente de aniversário. Eita, eu quero um presente de aniversário desse também. Gastou 50% em um brinquedo. Quanto sobrou do dinheiro que Roberta ganhou? Mesmo esquema, quinto ano. Olha, 50% vezes o meu número natural, que é o 300. Não é R$300 que ela ganhou, não foi R$300, então eu só vou multiplicar pela minha fração. Repeti numerador, multipliquei, repeti denominador, multipliquei numerador. Deu 15.000 sobre 100. E no final, ela ainda vai ficar com R$150. Olha aí como é fácil. Utilizei a melhor parte, né, da porcentagem. Fazer por fração é muito bom. O que é que a gente aprendeu hoje? Vê só. Fração, você já entendeu que está relacionada a muita coisa, não só com o nosso cotidiano, mas também com relação a outras razões matemáticas, como a porcentagem. Não esquece, quinto ano, se eu digo que eu tenho o meu inteiro, em porcentagem, eu estou dizendo para você que eu tenho meus 100%. Quando você diz assim, eita, fulano é 100%, você está dizendo que ele é gente boa, né? Você está dizendo que ele é muito bom. Então, esse 100% é o todo, é o meu inteiro, como a gente já viu aqui no nosso disco fracionário. A gente entendeu também que essa relação pode ser utilizada tranquilamente no nosso dia a dia. Quando a gente vê promoção, vai ter desconto. A parte chata da porcentagem é quando ela vem em forma de juros. Porque ao invés de a gente pagar menos, a gente vai pagar mais. Por exemplo, se eu tenho uma conta para pagar no vencimento e não conseguir, eu vou pagar juros. Eu vou pagar a mais ou a menos? A mais, né? Porcentagem também serve para isso. Hoje, a gente só aprendeu a parte boazinha, né? Mas a parte dos juros existe também. Mas aí eu não quis assustar você. Nas nossas contas, a gente fez o nosso cálculo por uma representação de porcentagem. Mas a gente também poderia resolver em formas decimais. Beleza? Nos nossos probleminhas aqui, ficou claro que em várias situações eu posso fazer a relação entre fração e porcentagem. Por último e não menos importante, a gente vai trabalhar o nosso desafio. E agora é com você. Opa. Tá repetindo os problemas? Agora, oxente. Pedro levou R$500 para uma viagem de férias. 500? Eu quero esses R$500 também. Se ele gastar 60% do valor, quanto restou desse dinheiro? E aí, quinto ano, como é que você vai conseguir responder isso? Vou dar uma dica, tenha calma. Você pode usar da forma fracionária, como a gente fez nos problemas matemáticos aqui, que eu respondi junto com vocês. E vocês também podem fazer com decimais. Com decimais é mais fácil. Pegou essa dica? Ao invés de eu dizer que ele gastou 60%, isso é um spoiler, viu? Isso é um spoiler da resposta. Em vez de eu dizer que eu dei 60% do valor, eu vou dizer que é 0,6. Por quê? São 6 partes desse meu inteiro. Então, são 6 décimos. Então, você vai fazer uma multiplicação simples. R$500 vezes 0,6. Olha aí, quinto ano, já dei uma dica. Faz as contas. Se você for trabalhar com decimal, não esquece de colocar a vírgula no lugar correto.
Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado. Se der para anotar, anota. Se não, você tira a foto e, se caso você tiver alguma dúvida, procura teu professor. E por hoje eu fico por aqui. Eu conto com vocês na próxima aula e a gente se vê. Desejo que todo mundo fique bem. Fiquem com saúde. Tchau, tchau.